Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Na verdade, a gente vai recorrer a alguns textos, palavra do Senhor, Evangelho. E hoje, eu até tinha preparado para poder fazer a transcrição de uns slides, mas, em função de todos os motivos que eu elenquei aqui, não vai ser possível. Eu julgo que, antes de nós lermos o texto sagrado, permita-me fazer uma parte introdutória e considerar um ponto extremamente valioso para os irmãos. O primeiro deles é que eu me sinto extremamente desafiado em fazer uma menção filosófica, uma citação filosófica, porque eu sei que isso tem tomado os nossos púlpitos e eu entendo perfeitamente que esse não é o jeito adequado de nós fazermos uma exposição reflexiva acerca daquilo que contempla a necessidade da Igreja do Senhor Jesus. E hoje eu vou, apesar de considerar isso, fazer uma menção de alguma defesa proferida por uma pessoa notável, especialmente no seio acadêmico, que tratou acerca de um tema bastante relevante. E esse tema está vinculado ao cansaço. Quem aqui nunca se sentiu cansado? E eu estou falando de um cansaço de esgotamento emocional. Cansaço físico a gente passa, muitas vezes, quando nós somos submetidos a esse cansaço físico, temos até um nível de alegria, um nível de satisfação que é experimentado, apesar de todo o desgaste físico, especialmente quando a tarefa que fizemos foi exitosa. A gente olha para trás e diz, ufa, valeu a pena. Quem aqui luta para poder malhar, fazer atividade física? Muita gente, né? Sair de casa é um negócio complicado, sim ou não? Sim, E aí, quando a gente realiza aquele exercício, aquela atividade, a gente diz, ainda bem que eu venci, e estou disposto. Que coisa boa. Mas quando nós estamos envolvidos em outro nível de esgotamento, em outro nível de demanda que exige de nós um desgaste emocional naquilo que nós estamos envolvidos, quase que naturalmente a gente não tem, ao passar pelos processos, esse mesmo nível de satisfação, esse mesmo nível de contentamento. A Bíblia é repleta de histórias de homens que se envolveram em determinados níveis de demanda e que eles revelaram um nível de esgotamento extremamente evidente. Elias experimentou isso. Ele suplica por morte. Ele não está disposto mais a viver. E aí, a contemporaneidade, ela tem apontado a sociedade que estamos inseridas nela como a sociedade do cansaço. E é interessante a gente considerar, a gente pesar, que um filósofo coreano, que é atualmente dono de uma das cadeiras de uma importante universidade na Alemanha, Byung-Chul Han, ele diz que essa sociedade do cansaço, ela experimenta sofrimentos psíquicos, como o burnout, Hoje, acho que não é necessário se fazer uma transcrição do significado que é uma síndrome de burnout, Mas ainda assim vou fazer, produzida por um excesso de atividades laborais, de atividades de trabalho, que leva as pessoas a um limite quase que insuportável de ser vivenciado. E aí ele continua descrevendo que transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, aumento de casos de depressão, possuem uma relação direta neste material dele, a sociedade do cansaço, ele diz isso, com o sistema de trabalho contemporâneo associado ao advento do mundo digital. E aí, gente, a gente precisa de fazer uma pausa aqui e fazermos uma avaliação extremamente importante do nosso viver.
As atividades laborais, elas não se dão mais dentro da ambiência das 44 horas semanais que quase que frequentemente se davam das 8 da manhã às 18 horas da tarde. A gente tem que responder e-mail, a gente tem que responder a demandas que são trazidas para nós através das mensagens de WhatsApp, e no ambiente da igreja, de igual modo, também precisamos de responder às pessoas. Existem pessoas que, para poder se preservarem, elas estão adotando alguns mecanismos de alguma forma, configurar o seu WhatsApp para que não haja confirmação de leitura. Porque se a pergunta lhe foi formulada e você não consegue respondê-la dentro da expectativa de quem lhe pergunta, um monte de ponto de interrogação é trazido. É ou não é verdade? É só eu que vivencio isso? Vamos, que resposta que você tem para me dar? Eu preciso de ouvir. E aí, esse homem, Bill Shohan, ele diz o seguinte, que a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar. E aí ele está vinculado a uma definição de Falcon, um francês que definiu o que é a sociedade disciplinar. É a sociedade que entra, bate ponto, cumpre a jornada de trabalho, volta para casa e ela deixa a sua atividade laboral lá no trabalho. No outro dia, ela volta. Aí ele diz o seguinte, a sociedade nossa do século XXI não é mais essa sociedade de Falcon, mas é uma sociedade do desempenho. E ele diz o seguinte, a sociedade disciplinar, ela tem o lugar de proibição, mandamento, lei, e isso é experimentado, as regras precisam de ser cumpridas dentro daquele tempo, dentro daquele horário e tal, mas na sociedade do século XXI ele diz que entra o projeto, a iniciativa, a motivação, e ele diz que a sociedade contemporânea distingue-se pela ação excessiva da positividade. O que é a positividade? Você pode. É isso. E é tão interessante porque essa definição de você pode, ela foi fundamental para que Barack Obama conseguisse fazer, a partir dessa defesa, o leme que norteava a sua campanha eleitoral nos Estados Unidos. Yes, we can. Sim, nós podemos. Sim, nós seremos capazes, porque nós somos capazes. E aí a gente vê com frequência essas ações sendo trabalhadas, potencializadas, exigidas de nós, na tentativa de tirar de cada ser humano o seu máximo. E ele diz o seguinte, olha, continuando a descrever sobre isso, ele aponta problemas na sociedade disciplinar também. Ele diz, a sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. E ele diz que essa negatividade gera loucos e delinquentes. Aí ele diz, mas a sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Então, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está definindo. É isso que ele está apontando. E ele continua dizendo, na sociedade do cansaço, nesse material dele, e visto a existência de uma tolerância bem pequena para o tédio, dentro desta ambiência digitalizada, contemporânea, dos resultados, também não se admite aquele tédio profundo, que não deixa de ser importante para um processo criativo, o ócio criativo. E aí, todas essas imposições vão fazendo com que nós nos sintamos culpados de exercitar aquilo que a palavra de Deus impõe a nós enquanto limite.
Parece-me que cada dia que se passa, a contemporaneidade tem exigido daqueles que estão vivendo-a a ideia de que eles precisam de constantemente produzir resultados, mas existem resultados em detrimento deste nível de compreensão. Vejamos, você sabia que no Brasil a síndrome de burnout tem acometido 30% dos trabalhadores? De onde você tirou esses dados, pastor? Ministério do Trabalho. Pesquisas da USP apontam para isso. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos diagnosticados de burnout, perdendo apenas para o Japão? E ainda as pessoas dizem que o brasileiro é preguiçoso, hein? O brasileiro está cativo dessa perspectiva do desempenho. E aí tem um terceiro resultado danoso. A cada dia, 27 trabalhadores são afastados por dia em decorrência desse diagnóstico. E aí eu quero encerrar com um último resultado, ou uma última informação. Os diagnósticos da última década de pessoas que foram acometidas por burnout, elas aumentaram 1000%. E aí, olha só o que a gente precisa de ouvir de um iníquo, né? Que a gente precisa de ouvir de uma pessoa que não tem uma fé confessa como nós temos. Ele diz o seguinte: a sociedade Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço surge de todos esses fatores em algo que ele, Han, apelida como infarto da alma. E aí, ele conclui dizendo o seguinte, escrevendo as pessoas da seguinte forma: elas estão vivas demais para morrer e mortas demais para viver. Que triste constatação, hein? E aí nós vemos Jesus advertindo as pessoas que estão à sua volta e dizendo-lhes: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder o quê? Vamos lá de novo. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Que coisa, hein? Cristo adverte os seus ouvintes desta realidade. Cristo considera para os seus ouvintes a necessidade de que há coisas essenciais, e essas coisas têm sido negligenciadas. Mas se ele adverte isso para nós, se ele aponta esse caminho para nós, existem na palavra saída para este cansaço que tende a nos dominar, que tende a nos escravizar. E para isso, eu queria agora, sim, a propósito deste tempo, considerar com vocês a leitura de Mateus, capítulo de número 11. Eu prometo que eu serei bastante objetivo na nossa reflexão dessa noite. Verso de número 28, até o verso de número 30. Palavra de Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Geralmente a gente encerra aqui, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28 é o tema central dos apelos que são proferidos para que pessoas se entreguem a Jesus, coloquem a sua vida diante do Senhor. E aí eu gosto de complementar a leitura, porque ela exige daquele que está disposto a vir diante de Deus, a entregar-se diante de Deus, a se reconhecer como cansado e sobrecarregado, a assumir uma postura. Ele diz, verso de número 29, tomem sobre vocês o meu jugo, e aí eu gosto dessa parte, e aprendam de mim. Se eu fosse você, eu grifava, bem assim na sua Bíblia, aprendam de mim.
Aprendam. E ele diz, por que a gente deve aprender? Ele diz o seguinte, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Que precioso. Nós não precisamos de ninguém, de nenhum instrumento, para poder nos direcionar. Na verdade, o único instrumento que pode nos direcionar para a verdade, para a vida, é a palavra de Deus. Essa palavra que afirma-nos de forma veemente, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E se nós devemos aprender com Jesus, e a própria palavra dele diz que nós seremos conduzidos à verdade, ao descanso, através da sua palavra, nós precisamos de olhar para os atos de Jesus. Eu quero considerar com vocês alguns desses atos, especialmente nos 3 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos. O primeiro deles está vinculado ao fato de que Jesus era uma pessoa extremamente ativa. Ele estava envolvido em uma missão. Ele estava envolvido em um propósito. Ele estava envolvido em uma missão. E nós percebemos que a missão que envolvia Jesus está destacada já a partir do capítulo de número 1. E eu quero destacar com vocês o que está considerado no verso de número 28, no verso de número 32 e no verso de número 33 do capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos. Jesus estava realizando coisas, Jesus estava se envolvendo em necessidade das pessoas que estavam à sua volta, e aí, o evangelista diz o seguinte: as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Aí no verso de número 32 diz, ao anoitecer, depois do pôr do sol, ou seja, na hora de descansar, o povo levou Jesus a todos os doentes e aos endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus mostra aqui que a sua ação, que a sua forma de lidar com os desafios que lhe eram confiados, produziam no coração das pessoas reconhecimento. Você não quer ser reconhecido? Trabalhe mal. Não atenda a necessidade do seu cliente que bate a sua porta. Pastor Luciano, não quer que a Rani venda? Não quer que quinta-feira seja um dia difícil lá, de muito trabalho? Atenda mal o seu cliente. Entregue para ele qualquer produto. Pastor Jairo, quer que seus negócios não vão bem? Não atenda bem o seu cliente. Não responda às necessidades dele. Jesus faz, ele realiza, e essa realização faz com que todos que são alcançados pela ação do seu agir reconheçam os seus feitos, e ao reconhecer os seus feitos, produzem na figura de Jesus popularidade. Agora, todos nós respondemos como somos exitosos da nossa missão, de igual modo como essa resposta de Jesus é experimentada, que a gente se demandado, a gente se envolve e tenta responder às outras demandas, mas Jesus se diferencia, ele não se torna cativo deste reconhecimento, e nem tampouco dessa popularidade. E o que ele faz? O que o Evangelho aponta para nós como feito realizado por Jesus? Vai no versículo de número 35 aí, no capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um deserto, um lugar deserto, aonde ficou orando. Jesus é reconhecido, a sua popularidade é evidenciada,
Mas ele sabe que ele não pode ser cativo disso. Ele sabe que ele precisa para a manutenção daquilo que lhe foi confiado, para o equilíbrio da sua ação, das suas decisões, das demandas que baterão à sua porta, necessário se faz que ele recarregue as suas baterias. E em função desse registro aqui, nós observamos que ele valida muito o tempo de solitude e o tempo de silêncio. Qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos sem pegar o seu celular? Ontem eu fui almoçar lá na casa do pastor Josadak. Ele sabe disso, né? E assim, é uma tentação para mim. Eu sou comum, eu sou gente como vocês são. Por 2, 3 vezes ele falou assim: pastor, não quer aí acessar aí o Wi-Fi, porque aqui na chácara não pega, não pega a internet. Eu falei: deixa como está. A gente sentar à mesa, a gente conversar, a gente observar. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual é o artista, o pintor que tem se destacado na nossa era? Vocês podem me apontar algum? Alguém aqui consegue apontar algum? Assim, uma pessoa e tal. Nenhum. Solitude, silêncio, discernimento do tempo, discernimento acerca daquilo que o próprio Salomão destacou em Eclesiastes capítulo de número 3, a identificação dos ciclos de existir, discernindo que tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar, tempo, identificando esses ciclos do tempo, e sabendo qual é o meu, qual é o seu, qual que é o nosso papel. Jesus entende, discerne, que em meio ao seu existir, ele precisa de caminhar na direção do próprio Pai, se relacionar com o Pai, silenciar as reverberações que tendem a bater na sua porta, para que ele seja sensível para ouvir a voz do Pai. O poeta diz: todas as vezes que eu ouço a tua voz no silêncio do meu coração, eu sinto tanta paz, sinto tanta certeza do teu grande amor por mim, Senhor. Qual foi a última vez que você calou o seu coração? Qual foi a última vez que você deixou de lado, deixou na periferia aquilo que precisa de ser deixado na periferia? Como essa palavra é confrontadora para mim? Como ela é importante para mim, como ela me direciona ao olhar para Cristo, a aprender, através dos seus feitos, como devo me portar, porque Ele revela a solitude e o silêncio como resposta adequada, em meio às várias demandas que batem à minha porta, de tal forma que eu não posso me deixar dominar, nem pelas conquistas e nem tampouco pelas derrotas. E aí, continuando a descrição daquilo que Jesus realiza através daquilo que lhe é confiado, nós vemos a descrição da continuidade desta história que está no capítulo de número 1, descrita a partir do verso de número 36, quando Simão e os seus companheiros vão procurar a Cristo, porque ele sai de madrugada, ainda escuro, para poder orar, e ao encontrá-lo, eles afirmam: todos estão te procurando. E aí o verso de número 38 diz: Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Simplicidade que revela a consciência da identidade de propósito. E nós precisamos de resgatar isso, queridos. Eu comentava com um irmão querido aqui da nossa igreja, eu trabalhei em Curitiba há alguns anos atrás, antes de nós estabelecermos essa comunidade, essa igreja.
E eu me lembro que, num dado momento, eu tive que fazer uma viagem para BH, e era com certa frequência que eu ia lá para poder resolver algumas coisas referentes ao projeto que eu estava na frente dele. E numa dessas viagens, dessas incursões, aí o meu companheiro de trabalho, um pastor Nilson, que lidava com a administração da igreja da PIB de Curitiba, disse que queria ir comigo, e queria ir na Igreja Batista da Lagoinha, porque tinha desejo de conhecer de perto o pastor Márcio Valadão. E eu fui, né? Tinha que cumprir uma agenda, mas também tinha um desejo de conhecer, era um homem, e é um homem notável, de uma grande história, enfim. E nós chegamos lá no gabinete dele, ele nos recebeu, muito simples o gabinete dele, né? E ele, muito acolhedor, muito receptivo, muito amoroso na sua abordagem, né? Não nos conhecia o meu pastor, pastor Pascoal, e também do pastor Nilson, né? Havíamos sido recomendados por ele para poder chegar ali naquele lugar e nos apresentarmos como membros da primeira Igreja Batista de Curitiba, e assim foi que aconteceu. E o pastor Márcio recebeu a gente de uma forma tão singular, um homem tão ocupado, de tantas demandas, com tantas necessidades, começou a descrever a vida dele. Disse: olha, eu tenho uma forma de trabalhar, eu não fecho a agenda, eu atendo por demanda, eu vou aqui para o gabinete, e as pessoas que batem a porta aqui e querem falar comigo, eu atendo todas elas. É assim que eu faço. E ele disse: eu tenho que valorizar o hoje, eu tenho que valorizar a necessidade das pessoas, eu tenho que valorizar aquilo que surge enquanto demanda das suas almas. Foi para isso que eu fui estabelecido neste lugar. Essa é uma comunidade que foi estabelecida em um bairro popular de BH, a Lagoinha. E eu não posso flertar com o sucesso, flertar com as conquistas. Eu tenho que ser atento. E a gente saiu daquele lugar muito impactado por aquilo que a gente tinha ouvido, mas quando a gente estava prestes a sair da sala dele para poder cumprir uma outra agenda que não estava vinculada à igreja, ele olhou para mim, olhou para o pastor Nilson, que estava ao meu lado, e disse: irmãos, eu posso ter a honra de levá-los no aeroporto quando vocês retornarem para Curitiba? A gente: não, pastor, não se preocupe com isso. Não, eu quero comer uma pizza com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu não sei que dia o Senhor me dará uma oportunidade de revê-los, de estar com vocês. Aquilo constrangeu-me profundamente. Aquilo mexeu comigo, porque por muito menos eu me mostrei indisposto para poder me relacionar com as pessoas que necessitavam de uma atenção minha, de um olhar atencioso, como resposta de uma expectativa que era gerada nos seus corações, porque eu me desvinculei de uma necessidade primordial, imprescindível, que deve ser indissociável a nós: o resgate e o experimento da simplicidade, que me vincula a uma consciência de identidade e de propósito. Deixa eu te perguntar um negócio: o que você está fazendo aqui? Se alguém te perguntasse qual é a razão do seu existir, o que você está fazendo aqui? É bom a leitura do livro do Rick Warren, né? Uma Vida com Propósitos. Quero até incentivar aqueles que têm esse livro de resgatar as lições que estão lá. A edição mais recente tem 44 capítulos. Dá para poder fazer em ciclos fechados de semana. Leia, releia. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você quer ouvir o quê? Você quer ouvir que você é um gigante, que você é bonito, que você é o centro da vontade de Deus, que você é a menina dos olhos do Senhor? O pastor Valdeir destacou isso aqui no último domingo. O que você quer? Eu preciso de ser mais parecido com o Senhor. Você precisa de ser mais parecido com o Senhor. Nós precisamos de sermos mais parecidos com o Senhor. É isso que Ele quer de cada um de nós. E é interessante, queridos, que Jesus vai discorrer, e eu quero só fazer menção a alguns pontos da sua forma de lidar com os desafios. Ele vai lidar com a necessidade de um leproso que o procura, e a gente vê esse destaque no verso de número 40 até o verso de número 42 do capítulo de número 1. Diz: olha, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele purifica aquele homem, ele cura aquele homem. Nós vamos ver Jesus se relacionando com os pecados que precisam de ser tratados,
e verificamos isso no começo do capítulo de número 2, a partir do verso de número 1 até o verso de número 12, nós veremos Jesus tratar com os publicanos, ou se relacionar com eles, inclusive convocando um desses publicanos, desses cobradores de impostos que serviam o Império Romano para ser um dos seus discípulos. Nós veremos Jesus falando sobre o jejum, do verso de número 18 até o verso de número 22. E nós veremos, nesse ciclo que eu quero abordar com você, e eu quero incentivá-lo a, nessa semana, a olhar para esses textos com bastante intencionalidade. Nós veremos Jesus falar sobre a necessidade do Shabá, do sábado, que representava para o judeu um dia de descanso, e que havia sido invertido na compreensão. Tinha tido uma polarização invertida. Esse termo está em voga, né, polarização? Mas nesse sentido, era invertida a forma de compreender o verdadeiro sentido deste descanso. E Jesus está descrevendo, suscitando aqueles homens a necessidade de olharem para a vida sobre estes princípios. Ele não deixou de realizar, ele não deixou de ser ativo, ele não deixou de ser responsável na sua missão, mas ele entendia os ciclos. Ele entendia que a solitude era importante, que no exercício da solitude, o silêncio muitas vezes é uma companhia agradável. Silenciar vozes. Ele entendia que a simplicidade remetia ao senso de propósito, e que o resgate das nossas forças eram experimentados quando nós éramos zelosos, quando nós somos zelosos, quando nós somos zelosos para poder descansar. E eu quero enfatizar isso com vocês para poder concluir a nossa reflexão aqui nessa noite. Tem um dia em que necessariamente você precisa de dizer para si mesmo, basta. Deixa eu te falar uma coisa importante. Quando você discerne isso, você consegue estar em espaços, em posições, aonde, nestes lugares, nestas posições, nestes espaços, a sua mente e o seu coração estão aonde os seus pés estão. Como é que isso funciona? Nesse espaço de culto de adoração. Você chegou aqui nessa noite, se desvinculou do celular, para poder saber o resultado do jogo que estava rolando aí no Campeonato Mundial? Você se desvinculou disso? Seu corpo precisa de estar aonde o seu coração está. Os seus pés, a sua mente, precisam de estar aonde você está. E a gente aprende isso com Jesus. E ao aprender isso com Jesus, nós somos remetidos a um caminhar nessa direção, cumprindo alguns propósitos. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 2 e 3 diz assim: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, vamos lá de novo. E nesse dia, descansou. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E é interessante porque, quando as leis são entregues a Moisés, ele precisa de transmitir ao povo, especialmente ali no capítulo de número 20, nós temos esse decálogo, né? O não, 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 não. É tanta restrição, é tanta proibição proferida
por Deus através de Moisés ao povo, para que o povo de alguma forma tomasse aquilo como uma ordem que não deveria ser negligenciada. Aí no verso de número 8 ele diz: lembra-te, interrompendo esses nãos, do dia de sábado, para santificá-lo. Lembra-te. Eu fui envergonhado. Vou fazer aqui, vou abrir o confessionário, tá bom? Eu fui envergonhado essa semana passada com a abordagem da minha pequena Cecília. E assim, eu e a Priscila temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem dito para ela: minha filha, cuidadinha, engraçadinha, você pode ser enxergada como uma menina chatinha, né? Então, a gente às vezes tem que contê-la, né? Ela disse: papai, eu gostaria muito que o senhor fosse no cinema comigo. E ela me falou o filme que ela gostaria que eu assistisse com ela, e eu esqueci o nome aqui agora, mas me falou. E ela virou e falou assim: papai, mas eu não quero ir sozinha com o senhor. Eu falei: por quê, filha? Papai não te dá pipoca? Não, papai, o senhor me dá pipoca, o senhor me dá refrigerante, o senhor me dá tudo, o senhor me dá todas as coisas que eu peço para o senhor. Mas por que, filha, que você não quer que o papai vá com você? Papai, porque você dorme na hora do filme. O senhor está tão cansado que o senhor dorme. Que lapada. Boca de Deus. Sério. Boca de Deus. Eu tenho gastado as minhas energias com tudo e com todos, mas não tenho dedicado a minha energia para poder atender a necessidade da minha filha, que está querendo minha atenção, que está querendo o meu olhar atencioso. Sabe? Ontem, quando eu abri o álbum de casamento e a gente foi rememorar aquilo que a gente vivenciou há 17 anos atrás, eu mostrava para elas as fotos, e aquele momento de partilha ali na minha cama, elas vendo tudo, estava só eu, a Cecília e a Alice, a mãe estava lendo, estudando para poder ministrar no Ministério Infantil, e a gente ria, a gente conversava, a gente se envolvia naquele ambiente tão gostoso e tão familiar, onde nós não estávamos aprisionados pela tecnologia, a gente estava vivenciando aquilo que estava sendo apresentado enquanto resgate, enquanto uma lembrança necessária que precisa de ser cultivada nos nossos ambientes, na nossa mesa, no nosso lar, na nossa casa. Lembra-te do dia de sábado. E aí, eu quero encerrar através de uma descrição que eu acho fantástica, que tem uma nuancezinha que distingue acerca daquilo que foi proferido por Moisés em Êxodo, e 40 anos mais tarde foi proferido por ele no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15. Desculpa, capítulo de número 5, verso de número 15. Essa mesma ordem do descanso é rememorada agora para o povo, dizendo: lembra-te de que foste escravo no Egito. De onde Deus te tirou? Essa é uma pergunta que eu quero te formular. Você era cativo de onde? A lembrança agora aqui é suscitada através de uma menção experimentada há 40 anos atrás. Lá no Egito vocês foram escravos. Vocês querem ser dominados pela essa mesma mente equivocada, translocada, dominada? Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Conhecereis a Cristo, e eis que Cristo vos fará livres. Experimenteis da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, para a minha vida, e andareis em conformidade com os desígnios, com os propósitos do Eterno para mim e para a sua vida.
Se nós vivermos a nossa vida vinculados a esta perspectiva, queridos, nós seremos não dominados pelo cansaço. Nós olharemos para as coisas que para trás ficam e afirmaremos aquilo que Paulo afirmou. Prosseguiremos para o alvo, para o propósito do nosso existir, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem caminhos de paz, aquele que tem caminhos de eternidade, para poder ofertar, para poder oferecer, para poder favorecer aqueles a quem Ele ama. Eu e você, a sua noiva amada, que um dia Ele voltará para buscá-la, para nós habitarmos com Ele eternamente e proferirmos aquilo que o pastor Davi assim destacou, cantando: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus, aleluia. Algumas práticas espirituais. Cultivemos a solitude, cultivemos o silêncio e exercitemos a simplicidade. Nós iremos cantar uma canção e essa canção se encerrará. Mas antes dela se encerrar, eu queria que você fizesse um exame do seu coração. Às vezes a gente discerne que apelo é para descrente, né? Fazer um apelo. Apelo é coisa para descrente. Apelo é coisa para gente que é fraco. Eu gosto das palavras de confissão de fraqueza. Eu destacava em Sobradinho na última terça-feira que eu gosto da oração de Josafá. Deus, em nós dá uma força para resistir. Tem 3 exércitos que estão vindo contra a gente e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Mas Ele ensina algo muito precioso. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que fazer o que Ele fez. Mas eu ponho os meus olhos em Ti. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Eu queria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus.